E já no dia 28 de janeiro, o Flamengo terá o Palmeiras na Supercopa do Brasil. A gente teve a definição da sede, vai acontecer em Brasília. A CBF conseguiu as garantias de segurança em Brasília e o jogo vai acontecer no dia 28 de janeiro. Ontem se falava no dia 29 de janeiro, hoje já passou para o dia 28 de janeiro, às 16h30. E aí pergunto para você, Fábio Piperno, dia 28 de janeiro já é uma baita decisão, baita jogo. Flamengo e Palmeiras. Vitor Pereira começando seu trabalho no Flamengo, Abel Ferreira já um pouco mais consolidado no Palmeiras, mas ainda assim é um jogo que o time perdedor pode sofrer alguma pressão para o restante da temporada, pode levar alguma coisa para o restante de 2023. Você concorda, Piperno? Olha, antes de falar sobre isso, eu queria entender porque salvo algum engano assim de memória e tal, Brasília, nos últimos tempos, é uma cidade que tem enfrentado algumas turbulências, né? E eu acredito que o Brasil tenha outros locais, né, um pouco mais apropriados nesse momento para receber um jogo desse tamanho. Dito isso, eu quero dizer, eu acho sim que é óbvio que vai ser um jogo que vai atrair a atenção do país todo, ninguém vai conseguir, o torcedor, boa parte da crítica e tal, não vai querer saber se os dois times então estarão jogando numa situação de retorno há pouco tempo de férias, né? Início de trabalho para a temporada, porque o que vai ser avaliado realmente vai ser o resultado ali, como tem acontecido todo ano nesse confronto, como foi Flamengo e Palmeiras em 21, o Flamengo e Atlético Mineiro em 22. O resultado vai pautar muita coisa. Isso é inevitável em um confronto desse tamanho. Agora, é óbvio também que eu acho que os dois clubes eles têm suficiente frieza, né, e lucidez para também não se deixar impressionar com aquilo que vai acontecer em um jogo disputado no mês de janeiro. Esse jogo, obviamente, não é difícil, ele não pode ser o balizador do que pode ser a temporada do que a gente poderia projetar como temporada para os dois. Mesmo em caso de vitória. É claro que é um super clássico que chama atenção, mas é óbvio também que o impacto disso vai ter que ser bem diluído e muito bem compreendido, até porque também serão dois clubes com estágios de preparação diferentes. O Flamengo vai ter a urgência de fazer o que o Palmeiras fez em 22, se aprontar mais rápido, porque ele vai ter um Mundial uma semana depois. O Palmeiras vai poder trabalhar com mais tempo, até para reforçar a base. A Rádio Jovem Pan falando da Supercopa do Brasil e com a palavra o nosso Fábio Piperno. Lembrando que a sede já está definida, Brasília, e a gente vai ter agora, Piperno, para os nossos amigos da rádio, Palmeiras e Flamengo. Joga mais pressão em quem perder esse jogo? Bom, o que eu disse antes é que, para mim, é incompreensível que Brasília, nesse momento, seja escolhido para um evento desse tamanho, né? Fiquei incrédulo quando eu vi essa escolha sendo aí agora, de fato, definitiva. Então, como eu disse, não é um confronto. Claro que o país todo vai querer acompanhar esse jogo, o jogo dos dois times grandões e tal, mas a verdade também é que esse jogo não pode ser o balizador do que se projeta para a temporada dos dois. Até porque é um jogo em janeiro e isso faz muita diferença. E segundo, são dois times com estágios de preparação diferentes. O Flamengo vai jogar o Mundial uma semana depois, então é claro que o Flamengo tem que apressar um pouco a sua preparação até lá. E para você, Fausto Favara, falando aí da Supercopa do Brasil, já no dia 28 de janeiro em Brasília, e a gente até falava aqui fora do ar, né? Brasília é um reduto de flamenguistas, muito se discutiu em relação a isso, e vai se discutir ainda, né? Sobre a presença de torcedores flamenguistas, de torcedores palmeirenses nesse jogo, mas tá aí, baita jogo, dia 28 de janeiro, Fausto Favara. E dentro do que a gente falou, o Mauro imediatamente falou: que lugar não é reduto de flamenguista? E é verdade, o Flamengo tem torcida espalhada no Brasil inteiro. Tivemos um Palmeiras e Flamengo que foi um dos melhores jogos, né? Do ano. Foi ano passado, né? Foi em 2022. Um dos melhores jogos para dar o pontapé na temporada de 2022. Eu acho que vamos ter um grande jogo. 21. Foi 21, né? 21 e o Atlético Mineiro. Flamengo e Atlético Mineiro. Isso. Eu acho legal esses jogos. Eu acho bem interessante para você começar uma temporada com duas grandes equipes, que há alguns anos têm sido as grandes protagonistas do futebol brasileiro, né? E Flamengo e Palmeiras, dois grandes elencos. Eu acho que
com relação ao que o Piperno falou, tem sentido. O Flamengo talvez saia um pouco atrás com relação à preparação, não no momento do jogo, mas pensando no depois, né? Numa sequência para o Mundial. A gente não sabe essa história de tirar o pé, não tirar o pé, mas no jogo contra um Palmeiras, eu acho que nenhum jogador vai querer tirar o pé. Eu acho muito legal essa Supercopa, acho que é bem elaborada, bem feita. Será num grande estádio, que é o Mané Garrincha, um dos mais lindos estádios do país. Caro, né? Mais caro, pouquíssimo aproveitado. Teve uma época lá, vamos, que tinha casamento. Tive lá, Pepe, no ano passado para fazer um evento. E eles estavam fazendo um casamento no Mané Garrincha. Fui lá. Porque não estava tendo futebol, estava tendo casamento no Mané Garrincha. Eu tive lá no evento, o Túlio jogou, né? A gente foi um quadrangular com uma empresa. Túlio fez 4, ele anotou, ele tá com 1.005 agora. Tá contando? Qualquer gol que ele faz, ele bota na conta. Até gol no casamento. Né? É bom que eu vou fazer uma pergunta pro Mauro e pro Piperno, deixa eu chegar a minha vez. Ontem, Mauro, eu tava aqui, Piperno, tava falando assim, né? Pensando assim, o gigante que foi Roberto Dinamite, né? É, gigantesco. Eu olhando aqui o futebol brasileiro, da década de 50 pra cá, botei de 50 pra cá. Porque abaixo disso não tinha muitos jogos, não tinha muitas equipes, né? Então, eu falando assim, Roberto Dinamite, ele fez 786 gols na carreira. Sim. 708 no Vasco. 708 no Vasco. E eu pegando os grandes atacantes do futebol brasileiro, não foi, Pedro? A gente tá fazendo isso. Só o Pelé e o Dadá Maravilha fez essa quantidade de gol. Aí tem o Romário lá que fala que fez, e o Túlio. Tem outro atacante, ou meio atacante. O Flávio. Flávio, campeão brasileiro pelo Internacional em 75, jogou no Corinthians, né? Jogou em vários clubes. O Flávio chegou a 900 e pouco. Ah, foi? Pelo Inter. Então são bem poucos, né? Oi? Pelo Inter. Na carreira. Ele foi campeão brasileiro pelo Inter, mas jogou em vários clubes. Mas o tanto de gols por um clube só? Por não, um clube. Eu tô falando dentro da carreira. Não, mas e dentro de um clube? Não, eu tô falando dentro da carreira. Ninguém superou ele, eu acho, né? O Pelé. Não, o Pelé tem 1.200 e pouco, né? Eu tô falando assim. Não, num clube só. Eu tô falando assim, Ronaldo, eu peguei assim, Ronaldo, Careca. Um monte. Serginho Chulapa, Cláudio Adão. Não, sim. Eu tô batendo só os atacantes mesmo. Mauro, quantos o Zico fez pelo Zico. Uns 15 e pouco, né? Na carreira. Não, eu tô falando, eu tô falando dentro da carreira toda, onde jogou. Muito gol. Porque o Dinamite, ele tem 26 pela seleção, mais gol pela Portuguesa. Barcelona. Tô falando isso. Mas assim, não foram muitos atacantes chegar nessa marca do Dinamite, não, velho. Acho que não bota 10 ali. Não tem. Não. E outra coisa, Pedro, ontem eu tava vendo, né, Real Madrid e Valência. E eu tava vendo que os árabes comprou por 10 anos. 10 anos. Supercopa da Supercopa vai ficar lá, indo lá para a Arábia Saudita. Eu achava assim que Brasília, capital do país, eu acho que a CBF tinha que fazer, já todo mundo sabia, durante 10 anos, 15 anos, a Supercopa vai ser em Brasília. Porque ontem aqui à tarde, ontem aqui, esse horário mesmo a gente deu que era em Salvador. Eu ainda brinquei, digo, Salvador, então é minha terra, o presidente é baiano, falou, vou fazer uma moral lá na Bahia, vou levar o Flamengo e o Palmeiras. A gente discutiu isso aqui ontem, né? Aí, quando eu já cheguei em casa à noite, já tava vendo, já tinha mudado para Brasília e mudado o dia, né? Também. Fixa assim, você acha uma coisa ruim? Fixa, ó, durante 10 anos, independente de quem for. Porque você pode até dar ingresso para lotar, porque Brasília o pessoal vai ver o jogo. Não é só Flamengo, não. Quando o Botafogo joga lá, Vasco, vai times do Sul e Sudeste, o pessoal vai ver o jogo. Capital. Um jogo, ó. 10 anos aqui vai ser em Brasília. E aí já não se discute mais. Independente de quem for campeão da Copa do Brasil, pode ser o Ari Cremes contra o vai ser lá. E essa sua ideia é muito boa. Porque eu tava... ingresso. Eu acho que falta isso no Brasil, em alguns eventos. Porque eu tava vendo ontem lá na Arábia Saudita, parecia que o estádio estava lotado, mas não estava tão lotado não, tanto que os espanhóis hoje estavam metendo a boca, falando, pô... E foi vendido por 10 anos. 10 anos, a federação doou um dinheiro lá. Falaram, inclusive, da possibilidade da Supercopa do Brasil acontecer na Arábia Saudita. Falaram dessa possibilidade. Miami, né? Não, aí rolando, Miami, na época, pela época do ano. Unidos. E aí o dinheiro tá sempre na frente. Na frente. Só por isso. E a política também, porque, assim, a gente sabe, vai acontecer agora em Brasília, ano que vem, se o presidente da CBF querer agradar alguma federação, vai acontecer em outro estado, e assim vai. Mas estamos aqui falando da Supercopa do Brasil, esse ano
Palmeiras e Flamengo, dia 28 de janeiro em Brasília. Mauro César falando nesse início de temporada. O Flamengo já começa o ano com o Campeonato Carioca, claro, começa com os jogadores da base, jovens jogadores, e contra o Palmeiras aí para valer vai ser um jogaço, assim como aconteceu em 2021 e assim como aconteceu também na última temporada. Aquele Flamengo e Atlético Mineiro que foi para os pênaltis. E esse ano, Mauro, se o Flamengo perder, se o Palmeiras perder, quem sair derrotado vai levar essa pressão para o restante da temporada? E no caso do Flamengo vai ser ainda pior, porque é o Vitor Pereira que está começando o trabalho? Eu acho que esse jogo deveria ser encarado mais como um entretenimento, como foi o de 2021. Um jogo legal, um jogo bacana e tudo, ganhou, você vai comemorar, tira um sarro ali, mas acabou. Dia seguinte, normal, não dá para tratar... assim, a própria imprensa dá uma exagerada nisso aí, né? Ano passado, o Flamengo e o Atlético fizeram um jogo muito bom. O Atlético dominou parte do jogo, o Flamengo dominou outra parte. Eu acho até que o Flamengo jogou melhor. Estava melhor, tinha virado o jogo, aí toma um gol de empate, até numa falha do Rodinei, né? Diga-se de passagem, né? Ele consegue perder na cabeça pro Vargas, aí o Hulk faz o gol. E aí vamos para os pênaltis. O Flamengo tem alguns match points ali, não mata, né? Não consegue matar e perde nos pênaltis. Cara, foi um jogo super equilibrado, um domínio das duas equipes, com 500 pênaltis perdidos. Foi igual Palmeiras e Flamengo um ano antes. O Palmeiras teve várias chances, também não matou. Aconteceu, perdeu, ganhou e tal, mas o jogo foi legal, foi divertido, foi uma boa diversão, foi um bom entretenimento, um jogo legal para comentar o jogo. Acabou, isso não pauta nada. Aí depois disso, não, olha, o Atlético Mineiro agora vem muito forte ainda esse ano, porque o Mohamed não mexeu na estrutura do Cuca, não mexeu porque não deu tempo. Depois ele mexeu, claro que ele mexeu, só que o técnico vai chegar lá e ficar reproduzindo. Ele nem conseguiria reproduzir o trabalho do outro treinador ao longo da temporada. Num primeiro momento, sim. Mas com o passar do tempo, as necessidades de adaptação, de mudança, de encaixar o jogo com o adversário, ele vai fazer com os métodos dele, não do Cuca. Isso é uma coisa evidente. Como foi um período muito curto, ele meio que deixou no piloto automático ali e evitou mudanças muito bruscas na estrutura da equipe. E depois o Atlético, conforme mexeu do Mohamed, desandou. E quando o Cuca voltou, piorou. E o Atlético fez uma temporada pífia. Quase ficou fora da Libertadores com um elenco caríssimo. Então aquele jogo serviu para quê? Para nada. Não projetou nada aquele jogo. Aquele foi só um jogo. E o Flamengo também. O técnico foi embora e o Flamengo jogou bem ali. Ali o Paulo Sousa não estava tomando pancada. Ali ele tentar uma linha de 3 ali não era o problema, porque o Lázaro jogou na função e jogou bem, deu passe para gol e tudo. Ah, não, olha só, o Lázaro. Enfim. Esse jogo é só um entretenimento. Eu vejo dessa maneira, como na Europa tem Supercopa e ninguém briga por isso. Joga lá, Liverpool e City abre a temporada. Ganhou, perdeu. Um Wembley na França é bastante... Ok, né? Levanta a taça, comemora, põe lá na estátua, ganhei uma Supercopa, mas ninguém entra em crise por isso. O dia seguinte trabalha-se normalmente, porque não é para isso tudo. Eu vejo dessa forma, acho legal. Mas acho que tem que ter maturidade para lidar com isso. E se a imprensa, ou a torcida supervalorizar, a parte da imprensa, a parte da torcida, acho que o clube tem que se fechar e pensar, gente, esse jogo foi um jogo importante, mas até a página 2. Tem coisas muito maiores pela frente, vão trabalhar aqui, deixa eu falar lá fora. Isso vai acontecendo, hein, Mauro? Tem que ser assim. Entre eles, eu acho que isso vai acontecendo. Tem que ser assim. Porque não interfere em nada, pelo menos não interferiu na sequência da temporada de nenhum dos clubes que participou dessa Supercopa. Esse jogo não pauta o futuro de ninguém. Agora, sobre o local... tem dois detalhes que eu acho que são importantes. Um, que de fato, sendo justo, né, a CBF não divulgou Salvador. A imprensa divulgou Salvador. Ontem aqui nós divulgamos. Mas foi via imprensa. Pode até, quem apurou, tenha apurado isso junto à CBF. Mas a CBF oficialmente não falou nada. Então, nós demos aqui ontem. Aí nós temos uma informação que não se concretizou. Pode ter havido, sei lá, ou a fonte não foi legal, ou houve uma precipitação aí, não sei, não é problema meu. Mas assim, a CBF não falou. Agora, o que aconteceu? Depois houve uma mudança. Se havia realmente uma inclinação por Salvador, eu acredito que houvesse, né? Acho que ninguém vai sair com uma notícia dessa do nada, não teria sentido. Houve um movimento para que o jogo fosse em Brasília para mostrar a retomada de uma normalidade na capital federal depois do que aconteceu no domingo. Então teve esse lado também. Então o interventor foi consultado, ele tuitou, inclusive, fui consultado, pode fazer o jogo aqui que não tem problema, eu garanto. A CBF falou com os presidentes dos dois clubes, eles falaram, por nós aqui tudo bem, pode fazer. E aí o jogo foi confirmado para Brasília. Então houve todo um amadurecimento dessa definição. E talvez o jogo até não fosse lá, não tivesse ocorrido o que aconteceu no final de semana. Talvez o jogo até fosse em outra praça. O jogo virou meio que uma... Como já foi lá em outras vezes, né? Ano passado não foi porque... Foi pandemia, foi o quê? Teve um argumento lá para não ser lá. Não me lembro qual. Teve alguma razão para o jogo não ser lá. A eleição impediu que fosse lá final da
Da Sul-Americana. Sul-Americana. Que eles levaram para Córdoba quando poderiam ter mudado só a data. Aí foi coisa da Conmebol. Mas teve uma razão específica que eles levaram para Cuiabá e não foi o Brasil, não me lembro o que foi nesse momento, não me recordo. Uma alegação. Mas o fato que acabou virando também o jogo voltando para o Brasil por essa razão. Agora, deveria ser só em Brasília e acabou. Eu acho que isso aí, como acontece nesse país aí. Também é o Wembley, é lá no Brasília, ponto final. Quem vai jogar não interessa. O jogo é em Brasília, ponto final, vamos para lá, já define logo, todo mundo se programa, quem quer viajar, o cara já... Por exemplo, o cara torce pelo Palmeiras, antes de ganhar o título brasileiro, ele poderia pensar, que dia é o jogo? É dia 28, eu já posso comprar a passagem. Porque eu vou ganhar o brasileiro mesmo. Tá olhando a tabela do campeonato. Contra alguém eu vou jogar lá no ano que vem. Pode ser o Corinthians, o Flamengo, que estava na final. Ele podia comprar a passagem mais barata, já reservar um hotelzinho para passar o fim de semana, se ele quiser e tal. Isso deveria ser definido antes e com a data. E aí mudou a pedido lá do pessoal de Brasília. Da administração do estádio. Mudar para o sábado, não para o domingo. E outra coisa, já foi 11 da manhã, agora 4 da tarde, 4h30. Define um dia, um horário local. Define um ano antes, 10 anos antes. Então, aqui na Sul-Americana, você viu dando ingresso, os caras batendo pênalti. Foi. Você tava lá, não foi? Não, Chacon que tava. Foi o nosso Gabriel Sá. A nossa define o local. De Córdoba, que acompanhou tudo de pertinho. E a gente fica na expectativa por esse Flamengo e Palmeiras.